Aula de História, turma EJA, do sexto ao nono ano, professora Misaele Sabim. Hoje é 24 de maio de 2021. Vamos lá para mais uma videoaula. Olá, turma do EJA, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma videoaula de História e hoje nós vamos falar sobre as causas da fome, o Brasil na luta contra a fome e também sobre a situação da fome na América Latina e no Caribe. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de deixar para vocês uma frase reflexiva que diz assim: Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Vocês viram aí a frase reflexiva de Paulo Freire? Essa frase, gente, ela fala que a educação, ela sozinha não transforma o mundo, né? Porém, a educação, ela transforma as pessoas e as pessoas, elas transformam o mundo. Então, que você possa deixar a educação te transformar, te moldar, né? Que você possa ser moldado pela educação para que juntos possamos construir um futuro e um mundo melhor. Vamos lá para mais uma videoaula. As causas da fome. Segundo a ONU, gente, uma causa que também está diretamente ligada à questão da fome no mundo é a alta do preço dos alimentos. Né? Entre os fatores que determinam aí o preço dos alimentos, destacam-se duas coisas: o modelo de produção e a distribuição adotado principalmente nos países mais pobres, né? O exemplo é o modelo de produção organizado em forma de monocultura, que é um sistema que todos os investimentos estão concentrados na obtenção de um único produto, né? E os países que praticam a monocultura, sua produção é voltada para o mercado externo, ou seja, para a exportação. Logo, a produção destinada ao consumo interno, né, que garantiria os alimentos mais baratos e saudáveis, não se torna prioridade. Então, a população, com isso, passa a sofrer com a escassez e, consequentemente, com o aumento do preço dos alimentos, né? Outro fator responsável pela alta do preço dos alimentos tem sido aí a concentração fundiária, ou seja, a concentração de grandes propriedades rurais às mãos de poucos proprietários, né, os latifúndios, como são chamadas esses tipos de propriedades, né? Eles abrigam uma produção voltada quase sempre para exportação e também não ocorre a ocupação de toda a extensão das terras cultiváveis, né? Que ficam ociosas. E logo, né, a oferta reduzida de produtos, ela favorece a alta do preço dos alimentos. Então, assim, os modelos de produção e a distribuição adotado nos países mais pobres, ela está diretamente ligada à questão da fome. As causas da fome. Bom, gente, a situação, né, da insegurança alimentar, ela em sua origem, ela possui aí causas naturais. Por exemplo, alterações no clima, né, e essas alterações no clima, elas podem ser secas prolongadas, inundações, né, pragas, também essas causas podem ser desastres naturais, né, como terremotos, como maremotos. Ou essas causas, gente, elas ainda podem possuir questões políticas, né, ou sociais, né, como má distribuição de renda, má distribuições de terra, né, ou aí por conflitos armados, guerras, desastres, enfim. Tudo isso aí são causas que acontecem aí, né, que ocasionam a fome no mundo, tá bom? O Brasil na luta contra a fome. Gente, o Brasil ele tem se destacado nas últimas décadas no combate à fome, né? O exemplo bem sucedido aí de políticas públicas voltadas aí, né, para pobreza e combate à fome é o Bolsa Família, né, que se tornou referência internacional para outras iniciativas aí no combate à fome no mundo, né? De acordo com os dados aí da FAO, o número de brasileiros que não têm o que comer ou são subnutridos caiu de 14,9%, né, no período de 90 e 92 para 6,9% no biênio de 2010 e 2012, ou seja, no país ainda existem 13 milhões de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar. Lembrando que esses dados eles são de 2010 e 2012. Então, assim, aqui no Brasil, né, a questão da fome tem se agravado com a chegada do novo coronavírus, né? O Brasil na luta contra a fome. Gente, o Brasil, nas últimas décadas, ele tem se destacado aí no combate à fome e também no combate à pobreza, tá certo?
Então, assim, algumas ações e também políticas públicas têm contribuído aí para esse avanço e para esse destaque aí em que programas, né, de políticas públicas têm se tornado referência internacional no combate à fome. Então, o Brasil ele tem se destacado aí com essa questão aí, né, da preocupação com a fome no país. A situação da fome na América Latina e no Caribe. Segundo o relatório, né, sobre a insuficiência alimentar de 2012, publicado pela FAO, a América Latina e o Caribe, eles também fizeram aí progresso no combate à fome. Eles reduziram aí 65 milhões de subnutridos no período de 90 a 92 para 49 milhões de 2010 e 2012, né, dos quais 7 milhões estão distribuídos somente nos países caribenhos, né, latino-americanos, e os demais estão pelos outros estados da América Latina. Apesar da queda registrada de 14,6 para 8,3, o ritmo dos avanços diminuiu, né? No caso de alguns países como Costa Rica, Guatemala e Paraguai. E houve retrocesso, né? Já no Haiti, a Bolívia e a Colômbia, o Equador e El Salvador tiveram progresso, mas infelizmente insuficiente na redução da crise da fome. Lembrando que esses dados são de 2010 e 2012, né? Mas, infelizmente, nesses países, na América Latina, né? Houve um aumento aí na questão da fome. Coloquei algumas imagens para ilustrar aí para vocês. Gente, um dado aí que foi fornecido pela ONU em 15 de maio, né, agora de 2021, fala que 117 milhões de pessoas no mundo estão sofrendo aí com a fome, né, com a falta de alimentos. Então, isso é uma questão bem séria, que precisa se ter seriedade e comprometimento, né, até porque muitas pessoas ainda estão morrendo com a questão da fome no mundo. A situação da fome na América Latina e no Caribe. Gente, eu li aí para vocês, né, que em 2012, né, a América Latina, né, a FAO, ela disponibilizou aí, né, alguns dados, assim, que a América Latina, ela tinha feito alguns avanços, né, alguns progressos aí em relação ao combate à fome. Porém, gente, atualmente, né, cerca de 47,7 milhões de pessoas passam fome aí em 2019 na América Latina, né? Houve um agravamento, né, que representa aí um acréscimo de mais de 13 milhões de pessoas nos últimos 5 anos e que deve ser intensificado pela pandemia do coronavírus, né? Alertou aí a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que é a FAO. Então, assim, gente, infelizmente, né, houve um agravamento, né? Então, assim, eles possuíam um objetivo, né, que era fome zero até 2019, né? Eles queriam ter erradicado a fome, porém, até 2030, 67 milhões de pessoas aí a fome deve afetar. Então, assim, é uma causa gravíssima, né, que precisa ter um olhar, né, aí das políticas públicas, né, precisa se ter um cuidado, né, uma boa administração. Então, precisa se tomar algumas medidas, né, para que a fome ela seja aí que haja uma diminuição ou até, né, quem sabe, uma erradicação, né? Então, para isso, precisa-se que haja políticas públicas voltadas, né, que haja uma boa administração quanto aos recursos naturais, a distribuição de renda, né, também distribuições de terras, porque além das causas naturais, né, trazerem a fome, ela sempre é um problema presente, né, no mundo, a fome. E assim, mesmo com todo o desenvolvimento, né, com toda a tecnologia, com todo o avanço que o mundo, todo o progresso que o mundo ele tem passado, a fome ela continua presente. Por quê? Porque existem as causas naturais, né, os desastres, as catástrofes, as pandemias, os vírus, tudo isso ocasiona problemas em que a fome ela vem sendo colocada em pauta, né? Porém, existem algumas ações que precisam ser tomadas, que é as políticas públicas voltadas, né, para essa área, para o combate dessa área, né, como a distribuição adequada de renda, distribuição adequada de terra, e algumas medidas, né, preventivas, algumas ações realizadas. O que não se pode fazer é ficar aí de braços cruzados, né, vendo a situação de que muitas pessoas, infelizmente, ainda hoje morrem, né,
por passar fome, por não ter um alimento à mesa, infelizmente, né? Mas a gente deve sim acreditar que, quem sabe, no futuro nós possamos ter, né, o nosso país com a fome erradicada, ou por que não sonhar mais alto e achar que um dia nós vamos erradicar a fome no mundo, né? Então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre as causas da fome. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá certo? Nas próximas aulas. E antes de concluir a nossa aula, eu gostaria também de deixar uma mensagem reflexiva. A educação abre portas onde o mundo cria paredes. Patrick Ingime. Gente, essa frase, ela fala que a educação, ela abre portas, né? Então, a educação, ela retira muitas barreiras, né? Ela pode fazer com que você se qualifique, se capacite, encontre um emprego melhor, um trabalho melhor, além de adquirir, né, o saber, você pode melhorar em muito a sua qualidade de vida. Então, a educação, ela abre muitas portas e tira os obstáculos. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre as causas da fome no mundo. Vou deixar uma atividade lá no grupo para fixação do conhecimento de vocês. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, tá bom? Que será um prazer sanar todas as dúvidas de vocês. Nós nos vemos na próxima aula, em que nós continuaremos falando sobre a fome no mundo, tá bom? Desejo a todos um excelente início de semana, um excelente fim de noite para todos. Muita saúde. Nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.